Por que Todo Mundo Odeia o Chris conquistou o coração do Brasil? 22 de setembro de 2005, a televisão americana recebia mais uma sitcom sobre uma família, mas esta era diferente. Criada por Chris Rock e Ali Leroy, Everybody Hates Chris chegava com a premissa simples: contar as desventuras da adolescência do próprio Chris Rock, enquanto crescia no Brooklyn nos anos 80. O título já era uma declaração de humor ácido, uma paródia direta de Todo Mundo Ama Raymond, sucesso da CBS na época. O próprio Chris Rock explicava: todo mundo ama Raymond, mas todo mundo odeia o Chris. 4 temporadas, 88 episódios e uma legião de fãs depois, a série se tornou um fenômeno improvável, mas não da forma que seus criadores esperavam. Nos Estados Unidos, foi bem recebida pela crítica. O American Film Institute a elegeu uma das 10 melhores séries de 2007, elogiando como oferece um vislumbre muito real do crescimento na América do Norte, um desafio que exige um debate sobre raça e classe, frequentemente ausente na televisão de hoje. Teve indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy, mas sucesso de massa nem perto. Foi no Brasil que Todo Mundo Odeia o Chris explodiu, transformou-se em um fenômeno cultural gigantesco, especialmente através das reprises na Record. As crianças e adolescentes da época cresceram repetindo frases que se tornaram parte da cultura popular. Os bordões ecoam até hoje nas redes sociais, em memes e nas conversas do dia a dia. Mas o que explica esse amor? Por que uma série sobre um garoto negro no Brooklyn dos anos 80 se tornou tão profundamente brasileira? Tudo começa com o Chris Rock, o comediante que levaria o tapa de Will Smith no Oscar de 2022, mas que muito antes disso já era uma das vozes mais afiadas do humor americano. A série é baseada em suas experiências reais, crescendo no bairro Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn, entre 82 e 87. O próprio Chris serve como narrador da série, trazendo aquela voz sarcástica que comenta os acontecimentos, com o olhar do adulto que já entendeu todas as ironias da vida. É um recurso narrativo que aproxima o espectador. Estamos vendo o mundo pelos olhos do Chris adolescente, mas com a sabedoria e o humor do Chris adulto. Curiosidade pouco conhecida: Chris Rock cresceu com um amigo chamado Kenny Monteiro, que ele frequentemente descreve como uma verdadeira inspiração para muitos episódios. Rock já disse em entrevistas que Kenny foi a razão pelo qual ele entrou para a comédia em primeiro lugar. A família retratada na série é baseada na família real de Rock, mas com algumas adaptações criativas. Na vida real, Chris Rock tem 7 irmãos. Na série, ele tem apenas 2, Drew e Tonya. O pai Julius é baseado em Christopher Julius Rock II, e a mãe Rochelle é inspirada em Roselle Tigman Rock, que era a professora. Drew é baseado em Andrew Rock, irmão de Chris, e Tony é uma versão feminina de Tony Rock, outro irmão do comediante. Nenhuma série vive sem seu elenco e Todo Mundo Odeia o Chris acertou em cheio em cada escolha. Tyler James Williams como Chris. Tyler James Williams tinha apenas 13 anos quando começou a interpretar Chris. Hoje, com 33 anos, é um ator consolidado que ganhou o Globo de Ouro por seu papel em Abbott Elementary. Mas a jornada não foi fácil. Depois do fim da série, Tyler enfrentou o que muitos atores mirins temem: o crescimento e a transição para a vida adulta em Hollywood. Ele próprio já contou que ouviu de um produtor que nunca mais trabalharia na indústria. Em vez de desistir, Tyler deu um passo para trás, estudou atuação e escolheu a dedo os papéis. Participou de The Walking Dead, Criminal Minds e filmes como Detroit e Rebelião. O reconhecimento veio com Abbott Elementary, que lhe rendeu 2 indicações ao Emmy e o Globo de Ouro. Terry Crews como Julius. Antes mesmo da série, Terry Crews já era conhecido por seu papel icônico em As Branquelas, mas foi como Julius Rock, o pai trabalhador que vivia lembrando o preço de tudo. Eu paguei $42,37 nesse tênis, que ele se tornou um verdadeiro ícone do humor. Depois da série, Terry construiu uma carreira impressionante, estrelou Os Mercenários, Deadpool 2 e a comédia policial Brooklyn Nine-Nine, onde mostrou que seu talento ia muito além do físico. Hoje é apresentador do America's Got Talent, palestrante, autor e ativista. O público brasileiro tem um carinho especial por ele e o sentimento é recíproco. Terry já participou de eventos aqui no Brasil e vive interagindo com fãs e até arrisca palavras em português nas redes.
Titina Arnold transformou a matriarca da família Rock em um fenômeno de personalidade. Seu jeito direto e as broncas lendárias renderam cenas que marcaram gerações e lhe garantiriam prêmios como a NAACP e Meiji Award de melhor atriz de comédia. Muito antes da série, Titina já era uma artista consagrada, com papéis em produções como Martin, ao lado de Martin Lawrence. Depois de Todo Mundo Odeia o Chris, continuou brilhando em mais de 30 filmes e séries, incluindo The Neighbor, onde atua desde 2018. Enquanto muitos astros seguem distantes do público, Vicente Martella fez exatamente o contrário. Abraçou o amor do Brasil com uma intensidade rara. Em 2024, o intérprete de Greg viralizou ao postar uma foto com a camisa escrita "Eu sou famoso no Brasil". O post acumulou mais de 3,5 milhões de curtidas. Ele visitou o país, participou de eventos e programas como The Noite, Danilo Gentili, gravou vídeos com criadores de conteúdo, até vestiu a camisa da nossa seleção. Em uma semana, passou de 80 mil para 5,6 milhões de seguidores. Hoje é quase um embaixador não oficial da série por aqui. Depois do fim da série, Vincent encontrou seu espaço como dublador. Desde 2007, ele dá a voz ao personagem Phineas da animação Phineas e Ferb. Taquan Richmond, que interpretou Drew, seguiu carreira na TV, atuando por 6 anos na novela General Hospital. E Manhunt, a Tônia, estrelou o telefilme Vitórias de uma Vida em 2014, no papel da ginasta olímpica Gabrielle Douglas, e fez parte do elenco da série Mythic Quest. O que torna Todo Mundo Odeia o Chris tão especial é o equilíbrio perfeito entre a comédia e a crítica social. A série aborda temas pesados, racismo, desigualdade, violência, mas sempre com a camada de humor que torna a mensagem acessível sem perder a profundidade. Proximidade com a realidade. A série retrata o dia a dia de uma família muito comum e bastante parecida com nossas famílias brasileiras. Julius trabalha em 2 empregos para que a família não passe perrengue e faz questão de expor isso. Vocês sabem quanto custa isso? É praticamente um bordão. A mãe mantém os filhos sob vigilância constante para que não se metam em problemas, drogas ou crimes. Mesmo com todas as dificuldades, continuam unidos e se apoiando. Essa dinâmica familiar ressoou profundamente aqui no Brasil. O reconhecimento é imediato. É a tia que dá bronca, o pai que reclama da conta de luz, o irmão mais novo folgado, a irmã mais nova intrometida. Questões de racismo e preconceito. Por mais que seja uma comédia, Todo Mundo Odeia o Chris é construída sob relações de racismo. Ao começar pela época, os anos 80 foram um dos auges da tensão racial nos Estados Unidos. Na escola em que Chris estuda, ele é o único garoto negro e sofre bullying constante. Mas a série trata isso com nuances. A professora, a Senhora Morello, por exemplo, se mostra solícita e desconstruída, mas acaba reafirmando preconceitos de forma inconsciente. Ela é falsamente amável, mas profundamente racista, sentindo-se até sexualmente atraída por negros de forma objetificadora. Um estudo acadêmico publicado na revista Hello analisa exatamente isso. Como a série, ao ser dublada no Brasil, é retextualizada ao contexto local e se insere em diálogo dentro do percurso da diáspora dos corpos negros e na luta antirracista, ou seja, as piadas sobre racismo nos Estados Unidos dos anos 80 encontram eco nas experiências brasileiras. O poder da amizade. As constantes humilhações sofridas por Chris acabam aproximando ele e Greg. Com o tempo, se tornam amigos inseparáveis. 2 garotos de origens completamente diferentes, Chris negro e pobre, Greg branco e de classe média, apesar que era no bairro pobre que ele morava, ensinando que as diferenças existem para ser quebradas. Greg é muitas vezes deixado em segundo plano por Chris e vice-versa. Normal, como uma amizade qualquer. Temos também o valor do dinheiro e, além da família Rock e do inseparável Greg, a série tinha um elenco de coadjuvantes que roubavam a cena, começando por Jerome, o ladrão do bairro. Ei, carinha que mora logo ali, passa $1.
Jerome era o criminoso local que vivia roubando as crianças do bairro. Sua aparição era sempre seguida da mesma cena. Chris entregando um dólar, resignado, um personagem simples, mas que se tornou icônico pela regularidade quase cômica de suas aparições. Joey Caruso, o valentão da escola. O valentão da escola Corleone que atormentava Chris, entre outros meninos da turma, mas principalmente Chris porque ele era negro. Aqui Caruso era uma representação de vários outros estudantes que, para centralizar no elenco, foi criado esse personagem para ser o valentão. Senhora Morello, a professora, entre aspas, bem intencionada. Jacqueline Mazzarella interpretou a professora de Chris na escola Corleone, falsamente amável, mas profundamente racista, embora inconscientemente em alguns lugares. É o tipo de personagem que expõe o racismo estrutural, aquela pessoa que jura não ter preconceito, mas age de forma claramente discriminatória. Doc Harris, o dono do mercado, interpretado por Antônio Fargas, o Hugbear de Starks e Hutch. Doc Harris era o dono do mercado local onde Chris começou a trabalhar na segunda temporada. Um homem idoso, ranzinza, mas que desenvolveu uma relação peculiar com Chris. Sr. Omar, o agente funerário. Ernest Lee Thomas interpretava um empresário funerário que morava no apartamento alugado pela família de Chris. E Tasha, o primeiro amor. Mas também a gente teve outros como Malvon, Perigo, James, entre outros personagens com um carisma extremo. O que explica o sucesso absurdo da série no Brasil? A resposta é múltipla: identificação cultural, a dublagem brasileira, reprises infinitas, era dos memes, entre outras coisas. No dia 8 de maio de 2009 foi ao ar o último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. E o final deixou todo mundo curioso para saber se Chris passou ou não no supletivo. E aqui a série termina por vários fatores. O primeiro fator é que a série não estava indo tão bem nos Estados Unidos, por mais que seja um sucesso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, que era o público-alvo e o que dava mais rentabilidade, não estava muito bem. Então decidiram cancelar a série. Outro motivo que também é importante, que faz sentido, é que a partir dali a vida de Chris Rock deu uma reviravolta. Ele virou comediante, mas o pai dele acabou morrendo e era algo muito pesado para ser adaptado, principalmente também porque o irmão dele começou a ficar viciado em álcool, entre outras coisas. E esse é o tipo de explicação oficial que temos. Apesar da série ser baseada na família de Chris Rock, o sobrenome deles nunca é revelado. São sempre apenas, por exemplo, para o espectador, mas nos diálogos nunca dizem o sobrenome da família. O amigo da vida real. Greg é baseado em um amigo real da infância de Chris Rock. Então, finalmente respondendo a pergunta por que Todo Mundo Odeia o Chris é tão bom. A resposta está na alquimia perfeita entre humor e humanidade. A série nos faz rir das desgraças, mas nunca zomba de quem a sofre. Ela expõe o racismo, a desigualdade e a violência, mas sem perder a esperança. Ela mostra uma família que luta, que briga, que aperta os cintos, mas que permanece unida. No Brasil, essa mensagem ressoou com uma força inesperada, porque a família Rock poderia ser qualquer família brasileira. O pai que trabalha em 2 empregos, a mãe que protege os filhos com unhas e dentes, os irmãos implicantes que na verdade se amam. E Chris Rock criou uma série sobre sua própria adolescência, mas acabou criando um retrato universal da luta por dignidade. E os brasileiros, especialistas em transformar dificuldade em humor, se reconheceram imediatamente. Todo Mundo Odeia o Chris pode ter terminado em 2009, mas seu legado continua vivo no coração dos fãs e na cultura pop. Provou ser mais do que uma comédia. Foi uma cápsula do tempo cultural e uma expressão sincera nas lutas e triunfos de crescer. No final das contas, talvez ninguém odeie o Chris. Talvez no Brasil a gente ame o Chris, justamente porque ele é um de nós. É um cara comum, tentando sobreviver, dando duro, levando porrada, mas sempre de pé. Como o Julius diria, isso não vai se pagar sozinho. E a gente ri porque entende perfeitamente isso, porque Chris, Julius, Drew, Rochelle são pessoas como nós. São personagens que facilmente você encontra iguais aí no mundo afora, principalmente no bairro da sua cidade, dependendo da sua origem.